Olá pessoal, isso aqui é um vídeo de react a uma live do Ave Roma para tratar de um ponto. Enfim, o Scania em determinado momento fala assim: se Nero está perseguindo os cristãos, como é que ele pode escrever, Paulo pode escrever da casa de César, livremente, em plena perseguição? Ah, não tem outra explicação. Paulo está junto com o imperador, ao lado do imperador ali. Bom, o incêndio de Roma foi ali no final do governo de Nero, ali em 68. Essa carta de Filipenses, ela foi escrita, segundo a grande maioria dos atores, e aí eu estou me baseando no Jonathan Bernier, no Helmut Köster, 57 a 59. Então, pelo menos 10 anos antes. Então, não tem perseguição nesse momento. A perseguição lá com Nero, a dita perseguição, foi uma coisa pontual ali no incêndio, que aconteceu em 68. A carta escrita por Paulo, 10 anos antes, não tem perseguição, não tem contradição nenhuma. O Wayne Mix, ele vai falar no livro dele, né? No Wayne Mix, os primeiros cristãos urbanos, eu vou colocar as referências todas no final aqui, né? Ele fala que essa referência de Filipenses aos cristãos da casa de César, ele se refere aos cristãos que trabalhavam para o Império Romano como membros da família Cesares. Era assim que era conhecido. Nós temos documentos sobre isso. A.P. Sanders, referência toda aqui no final, tá? Ele vai dizer o seguinte: na verdade, o primeiro significado da palavra latina pretório é este: a tenda do general, é o acampamento do exército. Se no caso de um acampamento do exército, seria esse ou a residência do governador, no caso de uma província. Assim, nós temos muitos pretória no império. Então, esse pretório não necessariamente é Roma, pode ser em outra província, tá? Onde fica o governador. A partir disso, vemos que quando Paulo escreveu que todos no pretório sabiam que ele estava preso por Cristo, ele quis dizer todos na casa do governo, ou seja, todos que estavam trabalhando na residência do governo, do governador. Da mesma forma que quando Paulo escreveu aos Filipenses, que os santos do saúde, especialmente os da casa de César. Ele não quis dizer que ele conhecia pessoalmente os parentes e confidentes de Nero. Em vez disso, ele conhecia alguns cristãos que trabalhavam na residência do imperador, do governador, que era representante do imperador. A.P. Sanders e Paul Apostle's Life, Letters and Thoughts. Tá? O Douglas Campbell, no livro Framing Paul, ele vai citar lá também a mesma coisa, os membros da família Cesares que trabalhavam na administração do império, incluindo escravos, os quais conseguiam manumissão, ou seja, a liberdade, ao completar 30 anos. E ele chega a dar um exemplo registrado do Gaius Cullius Zoilus, que era escravo de Júlio César e conseguiu a liberdade quando foi trabalhar numa província da Ásia, em Afrodísias. Tá? O segundo ponto é que, como assim escravos letrados? Não pode ter escravos letrados. Bom, aí vamos entrar no segundo ponto aqui da questão, né? Que é entender o contexto da época, que é um problema sério, né? Você tirar conclusões sem se basear no contexto da época, né? Então você pega aqui o livro do Paul Sampley, ele vai falar sobre a questão da educação, ali no tempo de Paulo. Ele vai falar assim: os escravos romanos não eram segregados dos libertos no trabalho ou no tipo de profissão exercida, com a notável exceção do serviço militar e do trabalho nas minas. Não eram segregados. A gente tem a imagem da escravidão dos negros sofrendo nas senzalas e tal. Não é essa escravidão lá no tempo do Império Romano. Essa integração dos escravos, página 514, em todos os níveis da economia antiga, constitui um contraste importante com a escravidão moderna.
O pessoal fala escravo, pensa o escravo ali, do Brasil, tá ali, do século XIX. Não é a mesma coisa. Esta, por exemplo, muitas vezes requeria por lei que o escravo fosse analfabeto, ao passo que os antigos senhores lá de Roma apreciavam os escravos educados. Nas cidades ao redor do Mediterrâneo, os escravos eram treinados e trabalhavam como médicos, engenheiros, que seria o engenheiro da época, né? Artesãos, vendedores, arquitetos, artistas, atores, magos, profetas. Em tais ocupações, alguns escravos acumulavam e administravam um pecúlio, um fundo potencialmente vasto de haveres que incluíam dinheiro, ferramentas, bens, terra e até outros escravos. Embora teoricamente pertencesse ao patrão, o pecúlio muitas vezes oferecia ao escravo meios para negociar sua manumissão, oferecendo a paga do custo de uma substituição. Além de um grande pecúlio, alguns escravos libertos pertencentes à casa do imperador romano, família Cesares, também possuíam poder e privilégio real, fenômeno conhecido como escravidão palatina. Esses escravos e libertos imperiais ocupavam postos administrativos por todo o império. Félix, por exemplo, era o procurador da Judéia, e que, segundo o autor de Atos, presidiu inicialmente o processo de Paulo. Ele era um liberto imperial da casa do imperador Cláudio. Porém, a maioria dos escravos era de condição muito modesta, trabalhando como operários comuns ou domésticos especializados, porque se podiam encontrar escravos em todos os níveis econômicos da sociedade, eles não tinham coesão como um grupo, nem tampouco algo semelhante a uma consciência de classe. Tá? Isso aqui é o Paul Sampley. Vamos pegar um outro? Aqui, ó, legado da Grécia. Tá? Legado da Grécia. Tá? Do Moses Finley. Grande autoridade aí em Grécia e Roma. Tá? O que o Moses Finley fala? Vamos ver aqui na página 216. Entre os gregos, os mestres, os técnicos que transmitiam às crianças os segredos de suas artes, não eram educadores no sentido estrito. O mestre-escola era menos importante do que o pedagogos. Inicialmente uma pessoa muito humilde, muitas vezes um escravo, encarregado apenas de levar a criança à escola. O pedagogos eventualmente se tornava seu verdadeiro mestre, ensinando-lhe etiqueta, boas maneiras, como conduzir a vida e, resumo, o ideal moral ao qual devia adaptar-se. A função. Escravo, era pedagogo. Acabava servindo como instrutor. Aqui, vamos falar aqui do Mário Curtis. Mário Curtis, História de Roma. Tá? Aí vai falar da escola primária. A escola primária... Ó. Os alunos eram levados à escola de manhã, cedo, por um escravo chamado pedagogos. Pô, a mesma coisa aqui que o Moses Finley está falando, que às vezes desempenhava papel decisivo na formação de adolescentes. Nas famílias de nobreza e classes superiores, dirigiam pedagogos gregos a educação dos rapazes, acompanhavam-nos às aulas, explicavam-lhes as lições, serviam-lhes diários até a investidura da toga viril assinar a idade púbere, e com ela a capacidade civil e política dos nobres cidadãos. Ainda os escravos de origem helênica incumbiam essa delicada tarefa. Entre os melindres dos pais e as liberdades dos educandos, viam-se os pobres servos muitas vezes embaraçados para manter alguma autoridade. Quando nas baquides de Plauto o preceptor repreende as extravagâncias de Pistoclero, este pergunta-lhe espalmadamente: sou eu o teu escravo ou és tu meu? Isso o escravo falando pro cara. Aí o cara fala assim, vem cá, sou eu o escravo ou é você que é o escravo? Tamanha a intimidade lá entre os dois. Ou seja, então, isso é escravo, tá? Então a ideia de você ter escravos letrados, sim, tinha escravos letrados, não era raro. E escravos trabalhando no Palácio Imperial, sim, também. Também tínhamos aí os escravos trabalhando no Palácio Imperial, tá? Bom, então são essas as queria falar.
que basicamente é aquela referência de família Cesares. Cara, tem muita literatura falando que são pessoas trabalhando lá. Tem uma outra passagem aqui, não sei se vou achar aqui, que é uma passagem do Orígenes. Não sei se vou achar aqui, Orígenes. Ah, tem aqui, ó. Orígenes encontra Celso 4.30.1. Ele está discutindo ali se é lícito os cristãos serem remunerados por um governo iníquo. Em especial quando eles trabalham no Palácio Imperial. Olha, ele está discutindo isso. Origem. Aí ele fala assim: nós todos, de fato, somos donos de alguma propriedade, pequena ou grande que seja, que compramos com uma mão da iniquidade, né? Com o dinheiro da iniquidade. Com efeito, de onde nos vem a casa em que moramos, os indumentos que nos vestem, os objetos que usamos e tudo que nos serve da nossa vida de todos os dias, senão do dinheiro que adquirimos com a avareza quando éramos pagãos, ou de parentes ou de conhecidos e amigos pagãos que os tinham adquirido com a injustiça, para não falar dos que ainda agora adquirimos mesmo estando na fé. Qual é o vendedor que não quer ter o seu ganho do comprador? Ou qual é o comprador que não quer ter o seu ganho do vendedor? Ou seja, desde que seja dinheiro entrando, está valendo, né? É isso que ele está dizendo. Ou qual o comerciante que não se dedica ao comércio para daí tirar o seu sustento? Qual dos fiéis que estão no palácio imperial não tira dos objetos de César os que lhes são necessários para o uso próprio e não distribui conforme suas possibilidades aos que precisam? Então, o Orígenes, ele está discutindo exatamente isso. Gente cristã, empregada, que trabalha no palácio de César. E ele está dizendo assim, tem alguma irregularidade nisso? Ele está dizendo o seguinte, não, olha o comerciante, ele não faz dinheiro com o dinheiro dele. O cara está ganhando lá dinheiro lá com o Palácio César lá. Tá tudo certo. Tá certo. Então, assim, tudo converge para o entendimento de que essas pessoas trabalham no Palácio de César. A possibilidade de Paulo estar conversando com o imperador ali, cara, essa é a mais remota. Aí eu tenho um monte de referência que coloquei, botei um monte de historiador citando que são os trabalhadores da... Aí tu me diz que ele está conversando com César, com Nero. De onde que veio isso, cara? De onde que veio? Porque eu não tenho nenhuma referência disso. Que Paulo conversava, tinha ligado tete a tete ali com Nero. De onde que veio isso? Enfim, no jogo das probabilidades, o mais provável é que são empregados da casa de César. É isso, muito obrigado, então.